Bom, pessoal, esse é um videozinho de resumo do módulo antes de vocês fazerem o questionário de presença e a prova. Tá? A gente, lembrando que eu deixei para vocês então esses slides, deixei para vocês o material de apoio. O questionário de presença ele é relativamente mais fácil, né? Porque ele é questão de múltipla escolha, mas só tem 3 alternativas. E a prova já é um pouquinho mais elaborada, ela tem 5 alternativas e aumenta o grau de dificuldade, e é proposital justamente porque, como vocês estão fazendo em casa, né, eu imagino que vocês podem ter acesso ao material impresso ou em outro dispositivo, né, vocês podem estar ali com um texto do lado ou os slides do lado. Então eu já faço a prova com um pouquinho mais de dificuldade para vocês, tá? Então nesse segundo módulo, primeiro módulo a gente viu alguns conceitos básicos, né, da geografia, a gente fala geoeconômica ou geopolítica, tá? Que é o conceito de país, estado, nação, território, né? E a gente seguiu analisando o contexto da industrialização, que promove a urbanização, né? E, por último, o meio rural e as principais características desse meio rural. Nesse segundo módulo, a gente viu basicamente um conceito que ele é muito amplo, e aí por isso um módulo inteiro para ele, que é o de regionalização do espaço geográfico. Dentro da regionalização, tem vários outros conteúdos, tá? Na verdade, se vocês pegarem para ver o conteúdo de geografia relacionado a esse módulo, se fala muito no conhecer cada continente, né? Os principais aspectos da América, né? A divisão ali, América do Sul, Central e do Norte, África, Europa, Ásia, Oceania. Mas eu preferi privilegiar a ideia da regionalização, a gente estudar por esses tópicos, justamente para ficar mais abrangente. Ali dentro a gente consegue enxergar todos os continentes, tá? As principais características, para não ficar a gente preso a muitos detalhes, porque a gente tem pouco tempo de estudo, né? São só 2 módulos, né, para a gente poder ver isso, tá? Então a gente viu que em primeiro lugar, em geografia tem muita coisa para se estudar, né? Então a gente vai escolher um aspecto determinado para poder dividir esse globo terrestre e poder entender melhor qualquer fenômeno, tá? Esse ato de tu dividir ou de tu escolher, né, tu eleger um tema, a gente chama de regionalização ou regionalizar, né? Tu escolhe um aspecto, tá, geográfico. Então, a ideia de regionalizar é justamente dividir, tá? Dividir para melhor entender um aspecto, né, físico, social, político ou natural, tá? Tem vários critérios, a gente viu, né, para regionalizar. Tem os critérios físicos, que é aqueles que a gente normalmente, quando estuda geografia, mais conhece, né? Que é o clima, o relevo, vegetação, hidrografia. Tem vários, mas tem outras formas, né? Tem critérios socioeconômicos, critérios religiosos, critérios culturais, critérios políticos, que é aqueles bem marcados com relação à fronteira, né? Por país, por exemplo, a gente está vendo aqui um mapa político, mas também pode estar se referindo ao sistema político, né? E os critérios geográficos, né? Divisão por continente, divide o continente em outras partes, e a gente já viu, tá? Aqui a regionalização por continentes, né? São 6 continentes que a gente já tinha dado uma olhada. Tem algumas particularidades de cada um que eu não vou pegar aqui, que é só um resumo, mas só para a gente reforçar, justamente porque eu recém fiz as 2 avaliações,
Primeiro, o Polo Norte, ele tem um conjunto de água congelada, e ele não forma continente justamente porque abaixo dessa água congelada não tem terras. Diferentemente da Antártida, que ela forma continente porque abaixo desse gelo tem terras, tá? Então, atentem-se a isso. A Oceania, que é essa parte ali em rosa, ela é o menor dos continentes, tá? Praticamente quase todo o território é composto pela Austrália, mas é um continente formado por um conjunto de ilhas e arquipélagos próximos, tá? Então, tem uma questão relacionada com isso também. O maior continente é a Ásia, tá? O maior continente é o asiático. Deixa eu ver se eu me recordo de mais alguma coisa. É isso. Tem outra forma de regionalização, que é uma regionalização histórico-geográfica, tá? Que ela tem a ver com as descobertas dos europeus. Então tem o Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo. O Velho Mundo era aquilo que os europeus já conheciam, que é o seu próprio território, né? A Europa, depois a Ásia e a África. Eles já conheciam desde a antiguidade. Com as grandes navegações, eles encontram a América, e aí é chamado de Novo Mundo, e o Novíssimo Mundo é a Oceania, né? Com a Austrália, aquele conjunto de ilhas. Essa forma de regionalizar, ela foi durante muito tempo utilizada, mas ela caiu um pouco em desuso, tá? Por quê? Porque ela é uma regionalização eurocêntrica. Ela divide o mundo a partir do ponto de vista dos europeus, tá? Então, é extremamente eurocêntrica, então ele cai um pouco em desusos, mas eventualmente aparecem essas nomenclaturas. O que cabe chamar atenção é que a Antártida não está nessa separação, e não é porque os europeus não tinham encontrado, e sim pelo fato da Antártida não ter formado civilizações lá. Claro, porque é um território que está sempre congelado, né? E então não tem a possibilidade de formar agricultura lá e, consequentemente, não ia ter seres humanos fazendo cidades, enfim, né? Então, por ela não ter formado civilizações humanas, ela não entra nessa separação histórico-geográfica, tá? A ideia de mundos tem a ver com a ideia de civilizações, tá? Aqui tem uma outra forma, aqui de novo, a ideia da regionalização. Esse primeiro mapa tem a ver com aspectos geográficos, né? América do Norte, Central e América do Sul, mas esses aspectos geográficos, eles não dão conta para a complexidade dos povos, das pessoas que habitam ali. Então, uma forma de regionalizar mais bem aplicada, vamos dizer assim, seria dividir a América em dois territórios, que é a América anglo-saxônica, a região onde foi colonizada pela Inglaterra, e a América Latina, onde foi colonizado por Portugal e Espanha. Ele é uma forma de regionalizar por afinidade cultural e pela língua falada, tá? E aí a gente entra nessas regionalizações por regiões econômicas. A gente viu 3 tipos, né? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria, né? Durante muito tempo foi tido uma regionalização por sistema político-econômico. E sempre foi muito bem utilizada em função da rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, entre o socialismo e capitalismo, tá? Dentro dessa mesmo sistema, tem uma segunda forma de regionalização, que é por sistema político-econômico e nível de desenvolvimento econômico, também chamado de teoria dos mundos, que é o países de primeiro mundo, de segundo mundo e terceiro mundo.
primeiro mundo seriam os países capitalistas liberais alinhados aos Estados Unidos, o segundo seriam os países socialistas alinhados à União Soviética, e os terceiros mundos, os países de terceiro mundo seriam os países capitalistas ou estado de bem-estar social que não estariam alinhados nem com um nem com o outro, por isso terceiro mundo, tá? Eles seriam países de um modelo capitalista, não exatamente capitalista liberal, como os Estados Unidos, né? Mas eles não estão aliados nem com um nem com o outro, justamente para poder vender seus produtos para qualquer uma das potências. Tá? O Brasil se incluía nisso e outros países. Cabe salientar que essas duas formas, por sistema político-econômico e junto, né, por nível de desenvolvimento econômico e político-econômico, ela caiu em desuso. Não se utiliza mais, mas eventualmente vocês vão encontrar isso em alguns livros. Vai ser tema de estudo de história do semestre que vem, na etapa 3. Mas atualmente se fala muito numa briga com os socialistas, os comunistas, os chineses. Se até o ano passado se exaltava muito os Estados Unidos em função do Trump, né, que defendia um capitalismo do tipo liberal muito forte. Mas isso não é um contexto de um mundo bipolar. Então, é bom a gente falar nessas teorias do mundo justamente para entender muitas notícias, muitas falas de alguns políticos. Tá? Isso não existe mais, isso caiu em desuso. O socialismo que existia na União Soviética não é o socialismo que existe hoje na China, por exemplo, muito menos em Cuba. Tá? São outras formas de encarar, a não ser na Coreia do Norte, tá? Daí sim. Mas são outras formas de ver o mundo, tá? O que seria, do ponto de vista econômico, mais apropriado para o contexto atual seria o desenvolvimento apenas por nível de desenvolvimento econômico, tá? Ou regionalização socioeconômica. Que daí a gente tem essa divisão do norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido, tá? O norte desenvolvido seriam esses países que tiveram primeiro uma alta industrialização, tá? E em função da industrialização tiveram um grande desenvolvimento social e econômico, técnico e científico também, claro, né? O sul subdesenvolvido são os países que a industrialização veio tardia, ela veio depois. E aí vocês notem ali que, por exemplo, né, vocês vão ter a Rússia, que fazia parte da antiga União Soviética, ela está dentro do norte desenvolvido. Por isso que não cabe mais essa forma de divisão de mundo bipolar, comunismo versus do capitalismo. Isso não existe, tá? Então, notem ali, tá? Que o que a gente vai usar, e no semestre que vem vocês vão aprofundar um pouco mais com a divisão internacional do trabalho, que a divisão econômica do mundo, do ponto de vista econômico, ela é mais apropriada nessa divisão aqui, ó, por nível de desenvolvimento econômico e em função da industrialização, que veio antes ou tardia, como é o caso do Brasil, que vocês vão ver em história, tá? Por que foi tardia. Depois a gente viu que tem a regionalização por paisagens naturais, tá? E notem assim, aqui eu coloquei os dois mapas. A gente poderia ter feito a regionalização por clima, mas eu preferi privilegiar só a paisagem natural, tá? Porque o clima influi na paisagem, assim como a paisagem influi no clima, tá? Quando eu estou falando agora em paisagem, eu estou me referindo em plantas, tá? Em formação arbórea, é justamente sobre isso, que o conceito de paisagem e geografia é tudo aquilo que os nossos olhos
podem ver, né? Inclusive casas, construções, tá? Mas quando eu estou falando em paisagem aqui nesse sentido, paisagem natural, eu estou me referindo a essas formações arbóreas, a herbáceas, né? E claro, então essas plantas influenciam no clima, assim como o clima nas plantas, e esses dois influem na formação da fauna, né? Ou seja, conjunto de animais, seres vivos que vivem ali, tá? Então, a gente poderia ter regionalizado dessas três formas, mas eu privilegiei só a paisagem natural. Eu não vou resumir aqui para vocês cada um dessas paisagens, a gente já viu isso em aula, porque eu não cobrei na prova, tá? Mas a gente viu esses vários tipos de paisagens, né? As florestas tropicais, a savana, a pradaria, o deserto, a taiga, a tundra e a floresta temperada. Então não vou passar aqui para vocês porque a gente já viu isso em aula e eu não estou cobrando nem no questionário de presença nem na prova. E a última forma de regionalização que a gente viu foi por grandes regiões culturais, que no texto que a gente viu, diversos autores destacam 5 grandes civilizações ou 5 grandes formações de culturas que se destacam ao longo da história da humanidade. Não que não tenham outras, isso a gente tem que destacar, tá? Mas se vocês pegarem para analisar, por exemplo, pegando na civilização hindu, que a gente deu uma olhada, vocês vão ver que elas têm diversas semelhanças das culturas que têm espalhadas ali nos países em torno da Índia, inclusive na China, na Mongólia, né? Apesar dos chineses formarem um outro tipo de civilização que também influenciou outras. E então a ideia é tentar enxergar os grandes grupos, tá? Os grupos maiores, majoritários. Essa que é a principal ideia quando eles fizeram esse tipo de separação nesses 5 grandes grupos. O que faltou aqui, vamos dizer assim, nós colocarmos, seriam as civilizações que existiam antes da chegada dos europeus, que seriam as civilizações pré-colombianas, né? Ou seja, ou pré-colombiana, pode ser também culturas nativas. Por que normalmente não entra? Não entra porque essas culturas, hoje em dia, elas foram extremamente influenciadas pela cultura europeia, em especial o cristianismo. Elas são extremamente católicas e então, vamos dizer assim, deturpou muito a cultura desses povos latinos, que hoje, né, a gente chama normalmente de latino-americanos, tá? Tem algumas comunidades tradicionais que estão um pouco mais isoladas, né, nas florestas, etc e tal, mas elas não formam grandes grupos vultuosos, que é o mesmo caso da África, né? A gente tem diversos grupos étnicos ali, mas atualmente o norte africano ele é extremamente influenciado pela cultura muçulmana, que é uma dessas civilizações, né, que a gente deu uma olhada. E por conta da expansão islâmica, quem teve aula comigo no semestre passado vai lembrar, né, que na Península Arábica os muçulmanos se espalharam, né, aquela coisa de levar a palavra do profeta e acabaram influenciando a cultura de vários países no norte da África. Já o sul da África, ele é extremamente cristão, né? Ele é extremamente cristão, justamente por causa da colonização de Portugal, Espanha, Inglaterra, que levaram o cristianismo para lá. Tem as culturas tradicionais africanas, eles chamam justamente isso, tá? Ou cultura tradicional ou religião tradicional, que são justamente essas religiões africanas da antiguidade, vamos dizer assim, que hoje em dia no Brasil a gente tem muito forte o culto do candomblé, do batuque, dos orixás, né?
Existe na África, sem dúvida, né? Mas elas não formam um grande grupo, né? Por isso a ideia de grandes civilizações, tá? Não vou destacar cada uma delas, que eu já falei até demais. E por último, a gente já discutiu isso, mas para reforçar, a ideia do etnocentrismo, né? O que seria esse etnocentrismo? É a ideia de ver, de enxergar o mundo a partir da minha cultura e achar que a minha cultura é a melhor que a dos outros, né? Então, etno de etnia tem a ver com a sua cultura, né? E centrismo de centro, né? Então, a ideia do etnocentrismo é, em primeiro lugar, ver a minha própria cultura, não estou dizendo eu, Diego, né? Qualquer pessoa, né? Entender a sua cultura como a melhor e entender a cultura do outro como inferior, tá? São essas duas vieses, né, do etnocentrismo. O problema do etnocentrismo é que ele provoca alguns problemas, né, entre essas diversas culturas, diversos povos. O primeiro, que é o racismo, né? Eu acho que é o mais, principalmente no contexto da sociedade brasileira, o racismo, principalmente contra as populações negras, e não só a cor étnica, mas também a cultura, né? Classificar a cultura africana como sendo do demônio, como sendo algo ruim, etc. e tal. A segunda problema que o etnocentrismo provoca é a xenofobia, né? A xenofobia é a fobia do estrangeiro, né? Então, não só eu vejo como inferior, não só eu demonizo, mas eu também ataco, voltando, né, força de linguagem, esse eu, né, tá? Não estou querendo dizer que o Diego faz, mas a ideia de que a pessoa começa a atacar, como talvez vocês tenham visto no final do ano retrasado, quando entrou diversos venezuelanos pela fronteira, tinha gente atirando nos venezuelanos, achando que os caras iam trazer doença, ou os caras iam roubar os empregos, e etc e tal, tá? Mas é bem mais forte a ideia da xenofobia na Europa, tá? Os europeus têm muito forte, principalmente contra os africanos, porque de fato eles atravessam o mar Mediterrâneo e entram nos países, né, em busca de melhores empregos, condições de vida. É mais ou menos a ideia que o pessoal dos Estados Unidos tem, dos mexicanos, que eles chamam de chicano, né? Chicano é extremamente preconceituoso, né? Essa forma de denominação, e eles atacam mesmo. E a última, que a gente, de certa forma, já colocou, né? A ideia da do etnocentrismo, ele também, algumas vezes, ele provoca essa intolerância religiosa, né? Que é não só ver a cultura enquanto país, enquanto povo, mas muitas vezes ver uma religião melhor do que a outra. A minha religião é melhor do que a das outras, né? E aí a gente vai ver várias formas de intolerância religiosa ao longo da história da humanidade. Não só com a cultura dos negros, mas também com o judaísmo, né? Em alguns lugares do mundo, principalmente na África muçulmana, se tem uma séria perseguição contra os cristãos. Isso é muito forte lá, né? Porque o muçulmano realmente ele não, a maioria dos muçulmanos são não são muito receptivos à religião a outras religiões, né? Tá, pessoal, então o vídeo de resumo era esse. Lembrando, então, né, o questionário de presença é relativamente mais fácil, que vocês têm que dar uma estudada mais na prova. Eu espero que vocês tenham assistido ali o participado da aula, quem não pôde, que tenha visto o vídeo, né, e que vocês tenham feito alguma anotação, tá? Como eu fiz esse vídeo logo depois que eu fiz a prova, muitas das coisas que eu chamei a atenção para vocês
foi justamente da prova que eu recém fiz, tá, pessoal? Então, um abraço para vocês.